Segundo Samuel capítulo 2, no verso 1 diz assim: sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor dizendo: subirei eu a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. No verso 3, fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e subiram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes Gileade são os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes Gileade e disse-lhes: benditos sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência ao vosso Senhor, a Saul, e o sepultaste. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu farei este bem, porque fizestes isto. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim rei sobre Israel. Amém? Eu quero ver os irmãos aplaudir ao Senhor, quem tem voz. Meus queridos, nós estamos no segundo elo da nossa campanha, Ungidos para Vencer. Uma campanha de 3 terças-feiras, em que nós estamos recebendo uma unção consagrada no monte, aqui no altar em oração, para que você possa ter um final de jornada abençoada de 2023 e uma jornada abençoada de 2024. Então nós estamos numa campanha séria. Por isso que se eu fosse você, eu não perderia, porque Deus é um Deus que se move profeticamente. Então qualquer ato profético feito com fé, qualquer oração feita com fé, pode mudar a tua vida, pode transformar a tua história. E você precisa compreender que o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. O nosso momento não é igual ao momento de Deus. Talvez num tempo que você não está disposto, num tempo que você não tem ânimo para vir, num tempo em que você não tem ânimo para vir à campanha, é o tempo que Deus reservou para mudar a tua história naquele dia. É o tempo que Deus reservou para mudar a história do teu casamento naquele dia. Então você começou essa campanha, recebeu a primeira unção, a unção de nomeação. Hoje nós vamos falar sobre a unção de aceitação. 3 terças-feiras, 3 unções: unção de nomeação, unção de aceitação e unção de substituição. Você vai receber essas 3 orações, essas 3 unções, para que você possa ter uma jornada feliz no final do ano e no próximo ano. Alguém crê? Diga glória a Deus. Então há poder nas palavras de Deus, e esse é um ato profético. Não queira você começar, recebe a primeira unção, depois fica no caminho, vem na segunda unção, fica no caminho, porque você não sabe quando é que Deus reservou, qual é a unção que vai se manifestar rapidamente na tua vida. Então esta pregação está a ser baseada na história do rei Davi, o único rei de Israel que recebeu 3 unções para ser rei. Ele foi ungido 3 vezes para ser rei. E na semana passada nós falamos sobre a unção de nomeação. É a unção que Davi recebeu na sua casa. Foi quando Samuel, profeta de Deus, visitou a casa de Jessé, pai de Davi, para levantar um homem como rei. E nós vimos na semana passada que era improvável Davi ser ungido como rei. Davi nem sequer foi convidado para fazer parte daquela sentada familiar, aquele almoço ou jantar, não sei que hora eram.
em que Samuel chegou na casa de Jessé e pediu Jessé para sacrificar um animal, fazer um almoço abençoado, chamar os seus filhos, porque ele disse: o Senhor hoje proverá um rei para Israel na tua casa. E Davi não estava em casa, porque Davi era pastor de ovelhas e ele cuidava das ovelhas do seu povo. Como eu disse a semana passada, era o improvável da família, o que ninguém ligava, nem fazia parte do exército, não fazia parte das reuniões familiares, mas foi ele que Deus decidiu ungir e consagrar rei em Israel. Mas esta unção foi na presença dos seus familiares. Sabe a unção que é feita na presença da família? É aquela guerra que você tem internamente com as pessoas mais próximas de ti. É o pai que não acredita no teu chamado. É o filho que não acredita no propósito do pai. É o marido que não acredita no propósito, no chamado da esposa. A esposa que não acredita no propósito, no chamado da mulher. É o marido que não acredita nos projetos, nos negócios. Tem muitas irmãs aqui nos acompanharem nas lives. Essa unção familiar é a unção de nomeação. E muitas vezes ela começa onde? Em casa, com um grupo pequeno. Deus quer trazer reconhecimento primeiro em casa, porque muitas vezes as maiores lutas, as maiores barreiras, a maior incredulidade nós não recebemos fora, nós recebemos dentro de casa. A falta de apoio, a falta de incentivo, as maiores batalhas da vida, você às vezes recebe aonde? Na família. Tem pessoas aqui que as suas maiores batalhas é com quem? Com o seu próprio filho, com a sua própria filha, com o seu próprio marido, com a sua própria esposa. Então essa é a unção de nomeação que nós vimos na semana passada. A unção de nomeação não te coloca ainda como governante. A unção de nomeação é uma unção que traz algumas situações desagradáveis. Mas hoje vamos falar da unção de aceitação, porque primeiro Davi foi ungido como rei de Israel, na presença dos seus pais, na presença dos seus irmãos, mas Israel não aceitou Davi como rei. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Então esse texto bíblico que nós lemos, ela não apenas oferece uma narrativa histórica, mas revela alguns princípios, e um princípio transcendental que é a unção de aceitação. Quando se fala de aceitação, nós estamos falando de reconhecimento. E ao contrário de aceitação é rejeição. E nós combatemos muito em oração um espírito de rejeição, que é um espírito que leva a pessoas a serem rejeitadas. Se você não é aceito, automaticamente você é rejeitado. E quantos pais rejeitaram seus filhos? Quantos maridos rejeitaram a esposa? Quantas esposas rejeitaram maridos? Quantos filhos são filhos rejeitados? Quantas mulheres são mulheres rejeitadas? Então isso fala de quê? Do espírito de rejeição. E quando uma pessoa tem um espírito de rejeição, a vida dessa pessoa fica estagnada. É por isso que Deus colocou no meu coração fazer essas três unções. Porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 10, no verso 27, e acontecerá naqueles dias que a sua carga será tirada do teu ombro, e o jugo será despedaçado do teu pescoço por causa da unção. Então a unção de Deus é que quebra o jugo. E quantas pessoas têm um espírito de rejeição? Procura emprego, aquilo e rejeitam. Faz negócio, aquilo e rejeitam. Programa viajar e rejeitam. Entram num relacionamento, depois de rejeitam. Casamento rejeitado. Namoro rejeitado. Isso é um espírito de rejeição. Significa que a pessoa não é aceite. Quando um pai expulsa um filho de casa, o que ele está fazendo? Rejeitar o filho. Quando uma mulher expulsa o marido de casa, o que ela está fazendo? Rejeitar o marido. Por isso nós em Angola, não vou dizer em África, nós em Angola eu ouvia muito as mais velhas falarem isso, aconselharem as jovens que estavam casando recentemente. Uma das coisas que eu aprendi com as minhas tias, minhas avós, que eu via sempre aconselharem as primas, era por mais difícil que o casamento esteja, nunca
nunca você, mulher, pega as coisas do marido e misericórdia. Agora que eu me lembrei, não vou falar aqui, agora que eu me lembrei que tem uma situação idêntica aqui na igreja. Mas estou falando mesmo só por Deus, não tem nada a ver, amém? Bem, estou contando só por Deus, é a pregação. Oh, os irmãos estão olhando mais a procurar. Vocês não sabem, estão a ficar fofoqueiro, pô. Eu sei que sei, falei para não ficar porque... Parei a pregação para não ficar aquela coisa, pastor pregou meu problema. Não, é mesmo Deus, amém? Eu até nem estava ligado nisso. O espírito de rejeição, estava falando eu. Cultura em Angola, que eu via minhas tias ensinarem, minhas avós a ensinarem. Nunca pega as coisas do marido e tira o marido fora. É de preferência você sair. Por quê? Olha, africano, eu tenho estado a estudar a cultura de Angola. Descobri que a cultura de Angola é muito parecida com a cultura de Israel. Muito em vários aspectos. Circuncisão, monogamia e algumas coisinhas. É muito parecido. Mas isso aqui é algo que eu estou trazendo da própria minha família. Mulher, ou seja, nunca pode fazer isso, porque o homem, quando ele é expulso de casa, ele parece que ganha asa, ele já não quer mais voltar. Por quê? Porque esse espírito de rejeição, na mente dele, a mulher me rejeitou, a mulher me expulsou. Eu não estou dizendo que você não pode terminar relacionamento, não. Não faz confusão. Não estou a dizer que a mulher tem que sofrer em casa, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de rejeição, a conversa aqui é espírito de rejeição. Falei que quando um pai expulsa um filho, está rejeitando o filho. Quando os filhos expulsam um pai de casa, estão a rejeitar o pai. Quando uma mulher expulsa um homem de casa, está a rejeitar. Isso é espírito de rejeição. O espírito de rejeição é uma marca que traz sofrimento na vida da pessoa. Quem tem um espírito de rejeição, ela não é aceita em nenhum lugar. A vida da pessoa fica travada. É por isso que nós vamos ungir hoje com a unção de aceitação. Alguém crê, diga glória. Então, essa unção de aceitação, porque Davi foi ungido rei, mas foi ungido rei aonde? Na casa do seu pai, perante os seus irmãos. Israel não estava presente, os irmãos aceitaram, o pai aceitou, mas Israel não havia aceitado Davi como rei. E se passaram muito tempo, esse evento nos ensina algumas lições muito importantes e úteis para as nossas vidas. A unção de aceitação fala de identidade espiritual. Eu não preciso ser aceito por ninguém, irmãos, porque eu sei qual é a minha identidade espiritual. Tem muita gente aqui no canal, mulheres que estão sempre me pedindo oração, homens que estão sempre me pedindo oração. Tem casos de jornais, tem casos de registros, tem casos que hoje virou caso policial, de pessoas que se matam porque lhe rejeitaram, de pessoas que a vida acaba porque perdeu alguém, o marido morreu, o avô morreu. Eu estou acompanhando um caso de 20 anos de uma mulher que está deprimida. A mãe morreu há 20 anos. Está deprimida por causa da morte da mãe e por causa da morte do irmão. Mãe morreu, 6 meses depois morreu o irmão e já vão 20 anos. Está doente. A vida da mulher acabou. Estou a falar de que a unção de aceitação traz identidade espiritual. E quem tem identidade não precisa de aprovação de outras pessoas. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. A minha vida não está baseada se alguém me aceitou, ou se alguém não me aceitou, ou se alguém me rejeitou. Porque eu sei qual é a minha identidade em Cristo Jesus. Diga glória ao Senhor. A unção de aceitação. O mundo pode te rejeitar, o pai pode te rejeitar, a mãe pode te rejeitar, marido, namorado, seja quem for, mas você precisa saber que você tem uma identidade em Cristo. Você é especial para Jesus. Alguém está entendendo? Diga aleluia. Está entendendo, irmã Gislene? Pega isso, minha filha, é para ti. Sei que você está aí nessa live.
Não importa se o marido foi embora, se o namorado foi embora, se o pai foi embora. Eu fui pregar, esqueci o nome dessa cidade. E aí tinha um adolescente deprimido. O tio levou na igreja, na campanha onde eu estava pregando. E no final vieram pedir oração. O adolescente ainda estava com as marcas, tentou se suicidar. Por quê? Porque o pai rejeitou. Na verdade, o caso dele era mais profundo. A gente tem sensibilidade. É que o homem que ele criou como pai descobriu mais para frente que ele não era o verdadeiro pai que a mãe tinha traído. Mas o que me espantou é que essa situação já estava há 2 anos. Há 2 anos. E era um adolescente de 17 anos. Aí eu disse, rapaz, tu tentou se matar porque descobriste que o teu pai não é teu pai. E esse que era teu pai, que você pensava que era teu pai, te criou, te sustentou, esteve ao teu lado sempre. Mas agora você descobriu que ele não é o verdadeiro teu pai. Ele se separou da tua mãe, mas ele continua tendo esse afeto, tendo esse amor. Ele continua cuidando de ti como pai. E você foi se matar. Disse, rapaz, você foi tentar se matar, toma vergonha na cara. Porque pelo menos mesmo não era teu pai, mas estava lá, te criou e te educou. E eu que o meu pai, sabia que era meu pai, me abandonou com 1 ano e 3 meses. Veio com 10 anos, quando eu tinha 10 anos, foi a primeira vez que eu conheci o meu pai. Me relacionei com ele 3 meses, daí vi poucas vezes. Até 7 dias depois dele morrer, que eu me apercebi que ele tinha morrido. Não fiquei deprimido. Nunca tive um pai que me cuidou, que comprou roupa, que fez, que comprou roupa interior, que me levou na escola. Nunca. Tive mais de 4 padrastos. Mãe fica com um aqui, depois vai. Fica com outro, depois vai. Não fiquei deprimido. Você está deprimido? Toma vergonha na cara, rapaz. Vai ser homem. Quem disse não fica curado? Tem demônio que sai com verdade, irmão. Não sai com oração. Quem disse que vai querer mais se matar? Então as pessoas estão a buscar aceitação de outras pessoas. Você não precisa correr atrás. Davi não saiu correndo. Eu sou rei de Israel. Eu fui ungido. Me aceitam. Agora eu vou reinar. Ele nem sequer entrou na casa de Saul matando todo mundo. Não. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Então a unção de aceitação, ela traz identidade espiritual. Qual é a tua identidade? Quem você é? Você é filho de Deus. Você é uma obra pensada, realizada, como eu costumo dizer. É um caso pensado, é uma obra de bilhões de anos. Deus projetou para te criar. Você tem valor. Aqui na igreja tem uma irmã que eu respeito muito. Eu falei na minha esposa. Respeito muito. Eu já respeitava. Como respeito todo mundo. Mas tem uma irmã que eu respeito muito aqui pelo caráter. Mulher guerreira. Eu disse na minha esposa, a irmã Márcia é um exemplo de mulher. Ela é guerreira. Ela tem caráter. Não é uma mulher que se deixa abalar pelas circunstâncias, pelos problemas. E é isso que Deus espera de nós. Davi foi ungido rei, tinha graça. O trono era dele de direito, mas ele não estava no trono. Mesmo assim ele não entrou em depressão. Ele não ficou em crise. Ele não se desmotivou. Ele não disse, minha vida acabou. Não. Davi foi à guerra. Então a unção de aceitação, ela vem para quê? Despertar o nosso propósito. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. A primeira unção na vida de Davi trouxe sofrimento. A unção de nomeação traz sofrimento. Então, se você está passando por sofrimento, saiba que você ainda está na unção de nomeação. Sabe esse momento que nós estamos aqui na igreja? É sofrimento, irmãos. É o momento que Deus está nos nomeando. É o momento que você está sozinho na obra. Eu e a esposa aqui lutando. Contando às vezes com a ajuda aqui do nosso irmão que vem fazer a obra, da irmã Bia que vem fazer, dos irmãos que ofertam, dos irmãos que vêm fazer a obra, pintar a igreja. Mas esse é um momento difícil, é um momento de sofrimento.
É momento de calor. Olha as irmãs sentadas na porta. Estamos a sofrer. É calor, irmãos. Esse momento de nomeação é um momento que poucas pessoas querem passar. Não é um momento de glória. Mas quando a igreja estiver acabada, bonita, ar-condicionado, quando Deus começar a agir na tua vida, mudar a tua sorte, mudar teu casamento, mudar a tua família, aí as pessoas vão começar a falar. A unção de nomeação traz sofrimento. Olha aí, lhe ungiram a rei, mas não tem nada. Lhe ungiram a rei, mas a vida dele não avança. Lhe ungiram a rei, mas mora nos desertos, mora nos vales. Quantas vezes olharam para nós e falaram a mesma coisa? Olha aí, é crente, mas não tem nada. Esse que é crente, mas está sofrendo. Todos os dias na igreja a orar, mas casamento dela não tem solução. Os filhos estão nas drogas. Você está na unção de nomeação, traz sofrimento. Mas tem uma verdade, é a unção do treinamento. É o momento que Deus está te treinando, é o momento que Deus está te preparando. Alguém está entendendo? Diga glória. Só que nesse texto bíblico, agora Davi é rei de Judá. Primeiro foi ungido por Samuel na presença da sua família. Era rei só da sua casa. Agora já não é rei da sua casa. Ele agora é rei de Judá. Ele agora é rei de uma tribo. O que é que isso me ensina, irmã Gislene? Que tudo na vida tem um processo. As pessoas querem chegar no pódio sem passar pelo processo. As pessoas querem sucesso sem passar pelo processo. As pessoas querem coisas grandes sem passar pela coisa pequena. Alguém está a entender aqui? Diga glória a Deus, que eu quero ser breve para nós orar. O problema de muita gente é querer o fim sem pensar como será o começo. Quando Deus me falou para vir para aqui no Brasil, Ele não me falou como é que seria o começo. Ele só fala do fim. Deus não fala do começo, fala do fim. Fala assim, vou te abençoar, mas Ele não te explica o processo para você ser abençoado. Ele fala assim, vou te fazer grande, mas Ele não te explica o processo para você ser grande. Alguém está entendendo? Diga aleluia. A unção de aceitação é o reconhecimento divino na tua vida. E quando alguém tem a unção de aceitação, ele era reconhecido em qualquer lugar. Mas olha o sofrimento. Ele foi reconhecido em casa. Foi reconhecido na casa de Potifar. Foi reconhecido na prisão. E depois dele ser reconhecido na prisão, é que veio a aceitação. Ele foi chamado na presença de Faraó. E depois veio a unção de substituição. Ele agora passou a ser governador. Substituiu o governador, se havia algum. Saiu da prisão, ele passou para o processo. Então tudo que está acontecendo na tua vida é um processo. Levanta a mão direita, diga, é um processo para um propósito. Tudo tem um processo, meus irmãos. Agora, como enfrentar esses momentos de dor, esses momentos de processo na tua vida? Precisa enfrentar com fé, porque o inimigo quer te levar ao desânimo, o inimigo quer te levar à derrota. O diabo quer destruir tua vida, quer destruir tua paz, tua alegria, quer desestabilizar tua casa. Deus escolhe os propósitos e o processo, mas nós escolhemos como passamos o processo. Ninguém falou amém. Tem processos na tua vida que é necessário você passar. É processo, é necessário ser humilhado, é necessário ser rejeitado, é necessário te falarem mal, é necessário te abandonarem, é necessário te caluniarem, é necessário te apontarem dedo, te chamarem nome, mas você escolhe como você vai passar esses processos. É por isso que eu sempre digo, estou morto para censuras, estou morto para ofensas e estou morto para elogio. Levanta a mão direita, diga comigo, estou morto para censuras, ofensas e elogios.
problema dos crentes é que ainda não entendemos que nós já morremos. Eu não posso ficar deprimido porque eu estou morto. Você não entendeu? Eu vou repetir. Eu não posso ficar com ansiedade porque eu já morri. Eu não posso ficar com complexo de inferioridade porque eu estou morto. Eu não posso me sentir ofendido porque a irmã fulana, o irmão fulano me apontou o dedo, o pastor fulano me falou, mas eu estou morto. Quem está morto não sente. Amém? É aceitação. Sabe qual é a maior luta na vida do homem? É o complexo de inferioridade, é o espírito de rejeição. E para a bem da verdade é um homem que está aí rejeitado. Um homem que foi rejeitado pelos filhos, pela família. Não tem como Deus não agir. Essa mensagem é forte. Unção de aceitação. Porque sabe qual é a maior... Escuta aqui, meu irmão. Sabe qual é a maior necessidade de um ser humano? É ser aceite. Nós temos a nossa anciã aqui, 90 anos, ela tem experiência para falar sobre isso. Ela sabe como é viver sozinha. Ela sabe como é alguém abandonar. Ela tem 90 anos, não é 90 dias, tem história. Eu quero te dizer algo, a maior necessidade de um homem é aceitação. Não tem coisa pior do que ser rejeitado. Pastor Nelson está a falar aqui por quê? Porque eu fui treinado na palavra, a praticar a palavra, mas eu entendo que você não está no meu nível. Só que eu quero te transmitir algo hoje, irmã Gislene. O marido pode ter te abandonado, pode ter te rejeitado, mas lembra-se, há uma passagem bíblica em Isaías 49, versículo 15. Ainda que pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, uma mulher grávida, não esquece o filho. Mas a Bíblia está dizendo, mesmo que ela se esquecesse, Deus jamais se esquecerá de ti. E nem a nossa anciã está aqui, ela sabe do tempo passado e do tempo presente. Por quê? Porque hoje o que está acontecendo? Pessoas doentes porque foram rejeitadas. Pessoas nas drogas porque o pai abandonou, a mãe abandonou, a mulher traiu. Pessoas bebendo, fumando. Nada contra, não estou falando sobre isso, é um problema teu e Deus. Mas eu estou falando que se for para eu beber, eu não vou beber porque alguém me rejeitou. Não é a rejeição da pessoa que me define, é aquilo que eu sou em Cristo. E Davi permaneceu fiel no processo, aguentou o processo. E passaram anos, ele foi ungido jovem. Quando ele recebeu esta unção, ele já estava com 30 anos. Alguns dizem que ele foi ungido com 18 anos. Não existe um consenso, imagina, dos 18 até 30 anos. Ele vem receber agora a segunda unção. Ele é reconhecido por uma tribo como o rei de Israel. Mas ele foi rejeitado, viveu nas cavernas, passou fome. Houve uma altura que Davi teve que vir comer os pães sagrados no templo. Por quê? Faltava comida para Davi. Mas Davi nunca vi Davi deprimido. Ele escreveu salmos de angústia, ele escreveu salmos de tristeza, mas Davi nunca foi dominado pela angústia, pela tristeza, pela depressão. Escuta, estou a falar para irmãos aqui presencialmente e para irmãos que estão na live. Não importa quem te rejeitou, onde te rejeitaram, você é especial para Deus. Coloca isso na tua cabeça. A unção de aceitação traz aceitação humana. Quando é que eu sou aceite? Você vai ver esse ministério vai crescer. Sabe por quê? Tarde ou cedo as pessoas vão começar a ver o nosso esforço. Tarde ou cedo Deus vai começar a soprar o que está acontecendo aqui. Tarde ou cedo haverá testemunhos aqui de cura, de milagres, de restauração. Testemunhei aqui, parece na terça-feira ou não? Da irmã lá da depressão, que estava para ficar deprimida. Onde é que eu contei esse testemunho? Foi aqui. Fui pregar numa igreja, uma campanha, 3 sextas-feiras. E falei, eu sou profeta, eu venho para pregar, chocar com os irmãos. E aí depois da campanha, esses dias, a bispa esteve em casa, foi buscar manga.
E ela contou um testemunho, disse: pastor, tem uma irmã que me ligou e disse assim: bispa, esses dias a depressão me bateu forte. E eu estava em casa, que estava a ficar deprimida, sem força, sem ânimo. De repente me apareceu aquele pastor angolano que pregou na igreja. Na minha mente eu vi, tive uma visão. Esse pastor ia me falar: toma vergonha na cara, mulher. Sai dessa depressão. Você está ficando deprimida por causa das contas. Está ficando deprimida por causa dos problemas. Levanta daí. E a irmã disse: ninguém estava lá, ela sozinha que contou. Ela disse: quando ela se lembrou da pregação, ela levantou. Cadê a depressão? A depressão foi embora. E foi contar o testemunho. Então a unção de aceitação traz aceitação humana. A Bíblia diz que os humildes serão exaltados. Então o marido te rejeitou, a mãe te rejeitou, o pai te rejeitou, a filha te rejeitou, o filho te rejeitou, mas alguém lá em cima que tem gravado na palma das suas mãos. A unção de aceitação gera suporte, gera respeito. Aleluia. Diga: em nome de Jesus, a partir de hoje eu serei reconhecido e aceite em qualquer lugar. Devido à hora, vou falar rápido. 7 benefícios da unção de aceitação. Primeiro, identidade confirmada. Identidade confirmada. Quem recebe a unção de aceitação? Eu estava falando ontem com um jovem. Disse: rapaz, você vive deprimido, vive tomando remédio. Deixa eu te falar algo. Eles estavam para aqui hoje, não sei o que aconteceu, que não vieram hoje. Deixa eu te falar. Não, o irmão da irmã Sheila. Só deixa eu te falar algo, rapaz. Eu te dou 3 meses para você assistir meus cultos de terça-feira. Se você continuar deprimido, então Deus que eu sirvo não é Deus. E eu olhei para ele e disse: olha para a tua irmã. Você consegue, não é outra pessoa. Você consegue falar a diferença de como era a tua irmã antes de eu e a minha esposa ir lá na tua casa orar, lhes acompanhar, e como ela é hoje. Ela era uma pessoa deprimida, triste, sem vida. Agora você vê como é que ela é hoje. E eu lhe falei: você tem procurado psicólogo? Me fala o que teu psicólogo tem feito. Porque eu vou lhe dizer, o que eu estou pregando aqui, nada contra os psicólogos. Deus é que fez a medicina. Minha esposa está aqui. Eu procurei, consultei psicólogo aqui na cidade ocidental. E um dos meus objetivos naquelas consultas era entender a mente do psicólogo. Como é que eles trabalham. Porque eu fiz psicologia pastoral, eu sou pastor. Eu trabalho como psicólogo pastoral há muitos anos. E eu queria entender o trabalho dos psicólogos. E eu disse: vou te dizer uma coisa. Se for comparar o trabalho do psicólogo e o trabalho de um pastor, eu confio mais no trabalho de um pastor do que do psicólogo. Lhe perguntei: o que é que teu psicólogo faz contigo? Ah, só me ouve. Conversa comigo, me ouve. E depois fala algumas coisas. Disse: eu sei o que ele fala. Não, olha para cima, levanta a cabeça. A vida não parou por aí. A psicologia trabalha com o quê? Trabalho mental, gestão da mente. E eu disse: eu como pastor ainda oro por ti. E eu sustento com uma... Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. A palavra cura. Então, mulher, levanta a cabeça. Levanta a cabeça, meu irmão. Levanta a cabeça, minha irmã. Porque há um Deus que investiu caro em ti. Você é importante e especial para Deus. A unção de aceitação traz a identidade confirmada.